Você conhece a Jesus de verdade? Sabe quem Ele é e o que representa? Olá, paz do Senhor. Eu sou Leia. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. Fala, Leia. Muita gente ouve falar de Jesus, mas nunca parou para entender quem Ele realmente é. Hoje eu falo o que a Bíblia diz e o que Ele é para mim. Mateus, Marcos, Lucas e João dizem que Jesus é o Rei prometido por Deus, que veio cumprir tudo o que estava escrito, veio para servir, não para ser servido, quem deu a vida por nós, que chegou perto dos esquecidos, dos que ninguém olha, dos que sentem dor, pois Ele entende a nossa dor. É Deus que se fez pessoa, morou entre nós, veio para nos dar vida de verdade, morreu e ressuscitou, não está em uma tumba. Lendo a Bíblia, nestes livros, o nosso entendimento vai ser desperto para entender sobre como Jesus foi aqui na Terra. É uma história maravilhosa, somos tocados profundamente por ela. Mas há uns dias atrás eu estava pensando na minha vida com Jesus, em tudo que eu já vivi com Ele, e eu refleti que eu precisava fazer um vídeo falando dele, porque desde muito criança eu oro, eu procurei ler a Bíblia e conhecer a Jesus, porque me interessou quando eu ouvia na igreja sobre esse Jesus. E eu queria conhecê-lo na minha vida, na minha história. E eu comecei a buscá-lo desde criança. Eu tenho certeza que todas as vezes que eu clamei, que eu busquei com todo o meu coração, Ele me escutou. E eu quero compartilhar essa experiência com você. O Senhor Jesus sempre esteve presente comigo, em todos os momentos que eu precisei. A minha história não é uma história fácil, mas eu sei que Deus quis assim, que eu vivesse tudo que eu vivi, para que eu conhecesse, para que eu provasse da sua presença e pudesse falar. E Jesus, Ele sempre olha para dentro de nós, Ele olha para o nosso interior. Quando Ele vê em nós desejo pela sua presença, quando Ele vê em nós vontade de conhecê-lo de verdade, dentro de nós, dentro do nosso coração, Ele escuta a nossa alma, clamando, chamando por Ele, e Ele vem. Quando eu li na Bíblia sobre Jesus, eu fiquei maravilhada pela sua história, mas a partir do momento em que eu decidi aplicar o que eu havia lido e decidi no meu coração que eu queria conhecer o Deus que veio aqui, foi como eu, como você, que andou nessa terra, que foi humilde, sendo Deus, sendo Senhor, desceu do céu, desceu da sua glória, tudo por amor. Ele me tocou, a sua humildade, as palavras que Ele falou quando estava aqui, a forma que Ele salvou as pessoas que o ouviam, as histórias daqueles que o conheceram, os discípulos, os apóstolos, todos que tiveram contato com Ele e foram transformados. Assim como a sua palavra fala, que muitos desejariam vê-lo, mas não teriam mais oportunidade, porque o nosso tempo é hoje. Ele já veio, Ele já desceu, e não tivemos a oportunidade de vê-lo como homem aqui, mas desejaríamos sim ter visto os seus olhos, a sua face, a sua voz, os cabelos, o jeito, o toque, e estar perto da sua presença. E Ele orou por nós. Tem uma oração em João em que Ele intercede por aqueles que ainda iriam vir. É muito impactante essa história, essa parte da Bíblia em que conta
os detalhes. Medite nele. Medite nesses livros em que conta a história de Jesus. Para mim chegar aqui hoje e falar com você não foi fácil para mim, porque antes eu me sentia invisível, sem voz, sem valor. E ele me viu, me aceitou do jeito que eu sou, me deu coragem de falar e me fez conhecê-lo de verdade. Me deu o desejo de buscá-lo e ele veio até mim todos os momentos que eu precisei de alguém e não tinha do meu lado. Eu clamava a ele e ele vinha. Todas as vezes que eu sentia a presença dele, a dor sumia. Todas as vezes que eu me sentia abandonada por pessoas, eu me sentia deixada de lado, rejeitada, abandonada. Quando eu clamava a ele, ele me acolhia. Ele me mostrava o seu amor, que ele me amava como eu era, como ele me fez, que eu não precisava mudar, que ele me fez da forma que ele quis. E ele foi fazendo eu ver que a maldade das pessoas, as palavras ruins, tudo que eu ouvia e que eu via em relação a mim, não tinha a ver comigo, tinha a ver com elas. E ele confortava o meu coração, ele me acalmava, ele me dava o seu amor e eu ficava bem. Ele curou meus traumas, tudo de ruim, de peso que havia dentro de mim. Ele tirou todas as amarras e tudo que paralisava a minha voz. E ele me fez ver que não tem nada melhor do que ele. Eu entendi que buscar a Deus e estar com Jesus não é religião, é ter alguém que te conhece por inteiro e te ama. Eu entendi que o amor dele cura qualquer coisa que nós podemos ter de limitação, que a partir do momento em que ele se faz presente em um ambiente, se ele não mudar o que está no ambiente, é porque ele vai mudar a nós. Ele vai mudar a mim. Basta darmos lugar, porque ele não invade ninguém, nenhum coração. Conhecê-lo foi a melhor coisa que aconteceu comigo e que eu sei que o que pode acontecer aqui na terra, nada será melhor do que a sua presença. Depois que a gente o conhece, não existe lugar melhor do que não ser ao lado dele. E eu quero que você também o conheça, porque ele é tudo isso e muito mais. Se você o buscar, ele vai te encontrar. E eu te pergunto, quem é Jesus para você? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber, porque para mim ele é tudo, tudo, tudo. Eu desejo que você encontre Jesus neste caminho que se chama vida. E você vai ver que não tem nada melhor. Este foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like para me ajudar. Compartilhe com alguém que você vê que precisa ouvir essas palavras. Se inscreva no canal. Que o Senhor Jesus te abençoe e busque a Deus. Este é o meu pedido.